Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para ler juntamente comigo Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o nosso tema hoje é perseguições. Mas para entender esse texto, é importante ressaltar aqui que, conforme o último tema que falamos, foi sobre o dever de servo. Sabendo que, conforme Lucas capítulo 17, do versículo 7 ao 10, nos dá a entender sobre como é o servo, que o servo, mesmo fazendo tudo, ainda deve dizer, somos servos inúteis. Então, mesmo que possamos cumprir com o nosso dever, ainda somos servos inúteis porque não temos mérito, porque não temos merecimento. Então, isso nos mostra uma situação onde precisamos ter total submissão à vontade de Deus. Pois a única razão pela qual não somos destruídos é a misericórdia de Deus na nossa vida. Pois conforme Lamentações capítulo 3 e o versículo 22, a palavra de Deus nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então as misericórdias de Deus é a causa de eu e você não sermos consumidos. Então não temos mérito, não temos merecimento, mas Deus tem misericórdia e Deus nos ama porque Ele nos amou de tal maneira. Conforme João capítulo 3 e o versículo 16. Então é de uma tal maneira que Deus nos ama a ponto de dar a vida por nós. É dessa forma que Ele nos ama, pois o próprio Cristo se entregou por nós por amor. Conforme Efésios capítulo 5 e o versículo 2. Então, olhando por este parâmetro, podemos entender melhor sobre a questão das perseguições. Então, dando início a essa leitura que fala sobre perseguições, vamos ler o versículo 10 de Mateus, capítulo 5. Então, vá lendo aí junto comigo. Mateus, capítulo 5 e o versículo 10 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado é muito feliz. Então, somos muito felizes quando somos perseguidos por causa da justiça. E qual justiça? A justiça de Deus. Pois conforme Mateus capítulo 6 e o versículo 33, a palavra de Deus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, é por causa da justiça de Deus. Então já quero aproveitar e deixar aqui bem certo aqui nessa palavra que não é ser perseguido por outra questão, não é por questões políticas, religiosas, mas sim por causa da justiça de Deus. Então quando eu e você somos perseguidos pela justiça de Deus, por causa dessa justiça, porque cremos em Jesus, porque confiamos em Jesus, então, até mesmo porque... Você concorda comigo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, crer na palavra de Deus é algo que incomoda muita gente. Mas quais são as pessoas que se incomodam? Aquelas que consideram loucura. São justamente essas que vêm a nos perseguir, pois consideram isso tudo uma loucura. Mas por que consideram uma loucura? Porque estar afastado de Cristo é estado de morto. E morto não tem consciência. Quem está morto, só está morto porque está afastado de Jesus. Porque João capítulo 11 e o versículo 25, Jesus deixa bem claro quando diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então está afastado da vida, está morto e não tem discernimento das coisas de Deus. Então muitos não têm o discernimento das coisas de Deus e acabam nos perseguindo. Mas Jesus está dizendo que somos muito felizes quando somos perseguidos por causa da sua justiça. E quando a palavra diz assim: porque deles é o reino dos céus, está dizendo que o reino de Deus é constituído de pessoas que sofrem de forma legítima, de forma justa. E para que reitere com esse texto aqui, eu queria ler aqui para você 1 Pedro,
capítulo 3 e o versículo 17, que diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então não seremos perseguidos e seremos bem-aventurados quando estamos fazendo o mal. Mas se há uma luta sincera pelo reino de Deus, então com certeza somos bem-aventurados, somos muito felizes. Então o reino de Deus é constituído de pessoas que sofrem por amor a Cristo. Então, para que eu e você possamos ter parte nesse reino, é necessário que por amor a Cristo, exatamente por isso, que possamos ser perseguidos, não por questões alheias, não por questões que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo, mas exclusivamente por conta do Evangelho, exclusivamente porque cremos em Jesus, porque pregamos a Jesus, porque cumprimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, mediante tal situação, acabamos sofrendo também a perseguição, mas Jesus nos diz em João capítulo 16 e o versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo e eu e você venceremos também. Se assim confiarmos em Jesus. Se assim lutarmos pelas coisas que são de Deus. Então, se lutarmos pela justiça de Deus, se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, então passaremos por perseguições, mas seremos vitoriosos. Não é à toa que Jesus diz bem-aventurados. Então, para sermos bem-aventurados, é necessário, se tiver de padecer, será pelo bem. Será pelas questões que estão relacionadas ao reino de Cristo. Infelizmente, também nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão tão preocupadas com suas questões pessoais, com suas bênçãos que querem receber, que já estão esquecendo do reino de Deus e já deixaram de serem participantes do reino de Deus. Porque quando eu começo a me preocupar com aquilo que é propriamente dito meu, eu perco o meu valor de servo inútil. Porque servo inútil é porque eu não tenho mérito. Então eu deixo de ser servo de Deus. Deixo de ser obediente. Deixo de cumprir com a minha obrigação. E acabo saindo da questão da misericórdia de Deus na minha vida. Então eu perco a graça de Deus na minha vida. Quando eu começo a pensar só nas minhas coisas. Não, mas eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. E esqueço do reino de Deus. Se eu e você esquecermos do reino de Deus, não temos parte nesse reino. Não fazemos parte desse reino. Então se você ficar apenas lutando para ter aquilo que você quer. E dando prioridade àquilo que é propriamente dito seu. Não porque eu quero bênção, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Você já está fora do reino de Deus e nem sabe. Você não é participante desse reino. Porque o reino de Deus é constituído de pessoas que sofrem por causa da justiça de Deus. Por amor a Cristo. Então não fique aí sofrendo por causa de questões políticas, nem religiosas e nem outra questão nessa vida. Se for de sofrer, sofra por causa de Jesus. Sofra porque você crê em Jesus. Sofra porque você professa o nome de Cristo. Sofra porque você crê, mesmo sem ver. Pois Jesus nos diz em João capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então seja uma daquelas pessoas que mesmo sem ver você crê. Mas seja bem-aventurado. Não fique fora do reino. Mas faça com que você possa ser participante desse reino. Assim como eu também preciso ser participante desse reino. E eu e você só podemos ser participantes desse reino quando a nossa luta é pela justiça de Deus. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então tudo que eu e você precisamos, as bênçãos que você luta para ter, as bênçãos que eu luto para ter, são as coisas que serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então o reino de Deus aqui na terra conta conosco. Mas para sermos participantes desse reino, para sermos bem-aventurados, é necessário dar prioridade às coisas que são de Deus. Para não sermos destruídos e termos a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Conforme Lamentações capítulo 13, versículo 22. É necessário que possamos estar em Cristo. Porque Jesus nos fala em João capítulo 15 e o versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Então eu e você sem Jesus não somos nada. Precisamos estar conectados com Jesus.
para sermos bem-aventurados. E a nossa luta precisa ser em prol do Evangelho. O mesmo Evangelho que Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Mas dando continuidade ao texto, podemos ver aqui também: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então ainda há calúnias, falsos testemunhos contra mim e contra você por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. Mas somos bem-aventurados, somos muito felizes. É Jesus que garante a nossa felicidade. Não, ninguém vai tirar a sua felicidade não, meu filho. Ninguém vai tirar a sua felicidade, minha filha. Se você está sendo perseguido por causa do meu nome, você será muito feliz. Você é muito feliz. Não apenas será, você já é. Então eu e você somos muito felizes. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa do nome de Cristo. Quando se diz mentiras contra nós por causa do nome de Cristo. E aqui, por último, o versículo 12 ainda de Mateus capítulo 5 nos diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultar é pular de alegria. Então, mediante perseguições, dificuldades, precisamos nos alegrar, pular de alegria e estar alegre, porque galardão é prêmio. E é Jesus que está dizendo que o nosso prêmio é muito grande. Porque grande, conforme está escrito aqui, grande é o vosso galardão nos céus. Então você quer ter esse prêmio? Essa vida aqui é passageira. Com alguns poucos anos se acaba. O corpo morre e a estadia da gente aqui nesse mundo se acaba. A nossa existência vai permanecer, é claro. Eu ainda vou ter um momento que eu vou falar sobre a nossa existência após a morte, pois teremos de continuar existindo, ou como salvos, ou como perdidos. Mas a existência continua. Mas para que a nossa existência, que será eterna, possa ser uma existência muito feliz, então possamos receber o galardão, então precisamos nos alegrar. Olha, eu queria ler aqui para você ver que os apóstolos, ali no tempo de Atos, veja o que acontece aqui, Atos capítulo 5, versículos 40 e 41. Vê que coisa interessante. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, depois de um açoite, depois de ter sido açoitado com chicote, imagina as costas desses homens como estariam queimando, ardendo. E eles estavam alegres, estavam muito alegres, muito felizes. A gente foi achado digno de padecer, de sofrer por causa do nome de Cristo. Você está vendo aqui como é as coisas? Conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, veja o que a palavra de Deus nos diz. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Veja bem, para que eu e você possamos ter parte com Cristo, temos que participar das suas aflições. Então não há motivo para se entristecer quando somos perseguidos. Porque na verdade o nosso galardão, o nosso prêmio é muito grande no céu. É coisa grande, grandiosa. É Jesus que está dizendo que é grande. E só vamos nos alegrar na revelação de Cristo, conforme lemos aqui, né? Na revelação da sua glória. Se verdadeiramente participarmos das suas aflições. Então não estranhe. É a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus. Mas quando o texto fala aqui, para finalizar, conforme está escrito no final do versículo 12 de Mateus capítulo 5, diz assim: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Jesus está reafirmando a nossa salvação. Jesus está reafirmando a nossa bem-aventurança. Os profetas foram perseguidos. Então eu queria citar dois exemplos para você ler aí também.
1 Reis, capítulo 18, versículo 31 ao 39, do versículo 31 ao 39, há um grande feito por Elias, o servo de Deus, e desce fogo do céu, conforme no versículo 38, e depois disso Elias é perseguido, conforme o capítulo 19 de 1 Reis, versículos 1 e 2, onde é ameaçado de morte. Também, quando falamos sobre Jeremias, capítulo 38, versículos 3 e versículos 6, podemos ver Jeremias exercendo a palavra de Deus, dando a profecia da parte de Deus para o povo. E como resultado, no versículo 6 de Jeremias 38, Jeremias é lançado no calabouço e fica atolado no meio da lama. Então, isso seria exemplos de profetas perseguidos. Então, os profetas de Deus foram perseguidos. Então, para que eu e você possamos ter parte nisso, a vontade de Jesus é que eu e você possamos ter parte no seu reino. Então, a partir do momento que a palavra diz, e eu vou ler aqui de novo, bem-aventurados, versículo 10 de Mateus capítulo 5, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, é porque somos participantes desse reino, tanto aqui nesse mundo, como no reino futuro, onde teremos um grande galardão. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você possamos permanecer firmes em Jesus e não desistir da caminhada. E o que eu posso deixar hoje para você é que, mediante uma palavra como essa, não há motivo para que eu e você venhamos a nos desesperar e desistir de seguir a Jesus, mas que possamos permanecer firmes nele, pois é nele que vencemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Também a palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a nossa salvação depende da nossa perseverança em servir a Jesus. Então eu posso dizer hoje para você, não desista. Pois na revelação de Cristo, na sua vida e na minha vida, da sua glória, da glória de Cristo, eu e você vamos nos regozijar. Eu e você vamos nos alegrar. Então Jesus vem com a resposta que eu e você precisamos, pois Ele tem a resposta que precisamos. Pois Ele tem todo o poder no céu e na terra, conforme Mateus capítulo 28 e versículo 18. Então não temas, não desanimes, não desista. Guarde no seu coração essa palavra e saiba que não é coisa de outro mundo quando somos perseguidos. Desde quando somos perseguidos por causa da justiça de Deus, por causa do nome de Cristo. Isso é normal, conforme a Bíblia, mas isso nos torna participantes de Cristo. Isso reafirma a nossa existência no reino de Deus. Isso nos coloca no reino como participantes. Então o reino é constituído de pessoas assim, que são perseguidas. Então que eu e você possamos ser pessoas que sejam participantes do reino de Deus, do reino de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.